Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente boa noite! São agora 18 horas e 40 minutos, horário de Brasília, do dia 11 de dezembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora o nosso fechamento do mercado, fechamento de Bovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com as informações que foram produzidas no dia de hoje e você, de uma maneira estudiosa, passe a conhecer e até mesmo passar a se ambientar com esse mercado, podendo assim usufruir das informações e até mesmo das oportunidades, se você já está dentro desse mercado, usufruindo aí e aproveitando melhor que a nossa bolsa tem a oferecer, beleza? Então, antes da gente iniciar e falar aqui do nosso bate-papo, o que aconteceu no mercado aqui, o que o seu analista viu no dia de hoje, as oportunidades que acabaram acontecendo e toda a oscilação que foi o dia de hoje, não foi pouca, né? Foi bastante, você deve ter percebido, se você ficou aí acompanhando ou se você olhou no início, na abertura e olhou agora no final, viu que a movimentação foi forte e eu vou explicar para você tudo isso a partir de agora. Só peço para que você faça aquela compartilhada clássica, dê aquela encaminhada nas informações relativas aí ao nosso vídeo, à nossa live. Também faça com que, assim como o seu grande analista aqui, Márcio, faz, de disseminar a parte de educação financeira e investimento para as pessoas que conhecem, que se interessam, que querem conhecer ou até mesmo tem a oportunidade, mas ficam com receio. E você sabe aqui que a gente sempre está aqui para desmiuçar, para desembaralhar, para literalmente trazer da escuridão, botar uma luz em cima, igual essa que fica aqui na minha cara para essa abertura e fechamento. E aí a gente consiga juntos buscar aí a grande liberdade financeira, a independência financeira, que você faça com que o dinheiro trabalhe para você, mas você precisa tomar certas precauções, certos cuidados, ter uma análise de risco-retorno saudável, trabalhar o seu mindset, sua mente, para que você consiga ter a prosperidade financeira, e isso passa em todos os campos da sua vida. Então, você trabalhando aqui bonitinho, direitinho, seguindo as orientações, você consegue sim ser superavitário nesse mercado, você sim também consegue atingir novos e melhores objetivos para a sua vida, e aí você pode começar a planejar de uma ou outra maneira a sua vida, talvez como você nunca tenha imaginado. Boa noite, Letícia. Boa noite, meu amor. Obrigado pela participação. E beleza, conferiu aí que o áudio está tudo certinho e a gente consegue falar sem problema algum, beleza? Agradeço muito a participação de todos vocês aí, quem está no ao vivo, que vai interagir, quem está no playback não tem problema, deixe seu comentário, a gente fala, a gente responde aqui. Eu não sou de ficar botando gráfico na tela, a resposta é sempre direta, sempre procurando contato. Quem quiser me chama no Messenger privado, a gente tira a dúvida, dá uma escaneada, dá uma olhadinha nesse mercado, para que literalmente isso aqui fique um ponto de encontro para vocês, investidores. Entre aqui com o analista diretamente, vocês têm essa via de contato, sem curva, sem falar com fulano, ciclano, beltrano, até chegar em quem passa as orientações. Aqui sou eu e você direto, beleza? Então, vamos diretamente falar dos números, porque eles não mentem, não tem jeito, e a gente hoje oscilou muita coisa. Fomos fechar com uma alta de 0,58% aos 86.419,57 pontos, com um volume de 13,08 bilhão de reais, volume que eu considero muito bom. E aí entra a grande pergunta, Márcio. Fomos na máxima a 87.520, na mínima 85.583 e fomos fechar literalmente no meio do caminho, né? As 86.500, 86.419 que foi o que bateu. 1.000 para cima, 1.000 para baixo. Márcio, e aí? O que a gente faz? Casa, compra uma bicicleta, né? O que eu faço da minha vida com esse mercado louco do dia de hoje? Galera, a oscilação hoje foi forte, né? Não foi pouca coisa. Muito fruto da grande questão aí que todo mundo quer saber. China, Estados Unidos, tweet
Trump's tweets, né? As trampeadas clássicas. Teve mais uma que foi colocada no mercado hoje, falando que questões de tecnologia, enfim, mais algumas brigas para acirrar um pouco os ânimos. Isso fez com que o mercado desse uma guinada para baixo, perdesse força, ampliasse o cenário de tensão e de medo. Porém, com a notícia ali da Avianca entrando em recuperação judicial, algo que eu acho assim, não da empresa ter entrado em recuperação judicial, óbvio, questão de 50 milhões de reais, dívida que passa de 100, enfim, empréstimos, toda empresa tem essa alternativa e ela entrou, não é cotada em bolsa, mas influenciou diretamente Gol e Azul, que são cotadas, porque, óbvio, é um player do mercado que pode sair fora, e aí você tem Gol e Azul que podem se aproveitar, principalmente a Gol, e aí ela acabou sendo a maior alta, o papel que estava depenado no dia de hoje. Ele chegou a tentar dar um voozinho no início do dia, depois perdeu força forte, embicou para baixo e aí com a notícia estourou. Agora um detalhe que se você não se atentou, eu lhe auxilio agora. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. O grande detalhe que eu passo para vocês do dia de hoje, principalmente com relação a essa informação, vou passar alguns na verdade, mas que fiquem como um ensinamento muito relevante para sua vida com relação ao mercado de ações. Primeiro, você nunca está 100% limpo de notícias que podem mudar o rumo de um ativo ou de uma bolsa inteira. Isso pode acontecer. Graficamente você pode se balizar, você pode ajustar stops para justamente você trabalhar, diluir seu risco, a questão da relação risco-retorno, ficar sempre tudo amarradinho, bonitinho, sem deixar a corda ficar correndo solta. Então, se você não trabalhava com stop ou não se atentava às questões de stop, acho que hoje, principalmente exemplo da Gol, vem para lhe auxiliar. E se você teve uma perda muito grande, mais ainda. O outro ponto é a questão do ajuste do stop. O ajuste do stop é importantíssimo. Se você comenta ou fala na questão de ajustar o seu stop dentro de um determinado ponto, por exemplo, é 19,50, 19,50 acabou, muito provavelmente com essa explosão de alta da Gol em poucos minutos, se você não utiliza uma política de stop, que os investidores mais aqui sabem, e eu oriento muito eles com isso, sou bem chato, você pode ter tido perdas salgadas, mesmo amarrando uma relação risco-retorno, porque o stop ele pode, às vezes, disparar, pular, acontece essas coisas. Então, procurar blindar é muito importante para que você tenha literalmente longevidade e evite esses espasmos que acontecem, e não é nada surreal, são eventos, vez por outra acontece com um ativo ou outro, mas que tinha tempo até que não acontecia, mas felizmente esse acabou correndo sem entrar em leilão. Quando entra em leilão é pior, porque você tem uma pulada muito séria do stop, então deu para salvar boa parte dos investidores. Estava em uma operação que estava já com lucro, já tínhamos objetivo, já tínhamos ajuste e a gente saiu dela ainda lucrativo, mas aí depois acabou desandando. A gente teve alguns casos, a gente teve um fato aqui que conversei com o investidor, auxiliei ele nesse processo, mas e aí são questões que a gente trata particularmente para tentar cada vez mais dirimir, melhorar e principalmente otimizar o retorno deles, evitando acontecimentos negativos com relação a disparadas, essas loucuras. Se é na ponta que você está montado, beleza. Se é na ponta contrária, precisa de muita cautela. A gente passa isso, a gente orienta com relação a essa blindagem para você evitar ficar chupando o dedo ou com uma pancada muito forte ou tentar reduzir isso, beleza? Falando com relação agora à própria notícia, é muito causa, muita espécime a questão da notícia ter vazado que era segredo de justiça e a Avianca protocolou o pedido ontem. A gente teve 24 horas
São 24 horas de segredo de justiça para o negócio vazar. Então, autoridades, peço a vocês carinho, cuidado, atenção, porque vazou, não importa a fonte, se foi Folha de São Paulo, se foi jornal, se foi só aquilo outro, vazou. E vazou e isso causa sérios estragos, a gente sabe disso. Como foi hoje, as maneiras se reverteram. Óbvio, se você tem um fato relevante, se você tem uma informação, isso transcorre nas condições normais de temperatura e pressão, beleza, mas não foi. Foi uma notícia vazada, depois foram questionar o tribunal veio confirmar e já era. E aí o negócio estourou e ninguém sabia, o barata voa. Então é mais uma questão, até que ponto esses segredos de justiça são realmente guardados. As informações, os fatos Quem tem acesso a essa notícia? Quem tem acesso a essa informação? Como é que isso funciona? Isso aí é lícito, não é? É a informação de quem? Quem é que tem a informação primeiro? Não deveria ser igualdade de condições, a equidade das situações? Então é para se pensar, porque são esses pontos que causam, muitas das vezes, para investidores estrangeiros e para a galera que está entrando no mercado, nova, que está chegando, se depara com uma situação dessa, olha esse ganho de 13% e fala, meu Deus do céu, 13% em um dia, caramba, tinha que ter comprado esse papel. Sim, mas se você está dentro do pregão, se você já está dentro do pregão algum dia, se está começando, você pode ter vivido a situação inversa e não são experiências das melhores. Então, peço para as autoridades aqui, o meu apelo, para que olhem isso com mais cuidado e tenham mais trato para lidar com esse tipo de informação. Sei que o mundo inteiro, pode ser utópico, Márcio Lorega, mas não deixo de fazer aqui um pedido para que olhem com mais atenção esse tipo de informação. Desde que tempo é tempo, vão falar que isso já existia, que bababá, as informações correm nos bastidores, tem que ser esperto, tem que ser isso, tem que ser aquilo, sim. Mas aí você acaba justificando, infelizmente, aqueles que falam que bolsa é para poucos, é para quem tem informação, e não é dessa maneira, a gente sabe disso. Isso é feito muito para assustar, literalmente, quem está começando no mercado. Então, não é essa a ideia, não é essa a função, tenho certeza disso, que a B3 e as autoridades não gostam e duvido que elas se comprazem com esse tipo de situação. Então, mais cuidado, mais atenção é o que a gente pede para que esse tipo de situação não se torne comum ou ocorra mais vezes. Foi uma situação, mas vale a pena ter mais atenção, cuidar mais dos investidores em geral. Beleza? Falando agora aqui da questão óbvia da volatilidade que nós tivemos, teve as questões de China, de Estados Unidos, que acabam mexendo com o humor, o Brexit, o adiamento da votação por parte da May, isso causa volatilidade. A gente vê petróleo que estava aí rodando negativo, recupera, sobe, desce, no mercado norte-americano com dados acaba indo bem, depois performa, fica negativo durante o dia, depois volta para o positivo. Então isso tudo causou um dia bastante volátil, mas entrando aqui diretamente no Ibovespa e nas informações voltadas a ela e a parte gráfica diretamente, ainda se manteve o viés baixista. Vale ressaltar, não tivemos aí a mudança desse viés. O viés continua de baixa e principalmente se a gente vir a perder os 85.900, 86 mil, e agora a gente ainda joga um pouquinho mais embaixo, os 85.500, ou seja, essas duas marcações a gente perde, fatalmente vamos descer aí mais para 84.800, 84.200, e aí a gente complementaria uma ponta desse cenário de queda. Agora, se amanhã sustentarmos ou houver algum fluxo positivo de notícias, a gente pode ver o Ibovespa ensaiar uma recuperação e aí, se principalmente trazer o suporte, se aguentar o suporte nessa região de 86 mil, eu já falo para os investidores mais, a gente pode voltar mais uma vez com a questão de carteira,
gente pode começar a analisar para um cenário melhor, porque aí é só a gente buscar novamente aquela região dos 87.600, onde está a média de 20, onde brecou a subida no dia de hoje. Romper essa região não é fácil, mas temos condição para isso. A média de 8 períodos está em 88.200, deu uma guinada para baixo, ainda não cortou de cima para baixo a média de 20, então ainda não entramos oficialmente numa tendência de baixa, já estendendo para um curto prazo, um pouco mais longo, a gente ainda está no curtíssimo, pode estender para longo, para curto e aí levar a gente para a região de 81.300, onde está a média de 200, já vinha comentando isso ontem, ainda não está. Se realmente ocorrer, aí a gente pode engrossar. Se a gente conseguir reverter, como eu estou falando, buscar região de 87.600 e acima, e aí provavelmente a média de 8 vai estar bem mais próxima da de 20, naquele limite, e evitar que se corte de cima para baixo, chamando a tendência de baixa, a gente fica com grande projeção de recuperar. Se não, se a gente não conseguir dar esse prosseguimento no cenário de recuperação, chegou a estar muito melhor no início do dia, a gente estava com uma alta muito melhor, caiu, ficou negativo, recuperou, então entre mortos e feridos salvaram-se todos no dia de hoje, mas a configuração gráfica ainda é de baixa. Então precisamos desse setup, dessa formação, para a gente engatar melhores condições. Um destaque que a gente tem para falar no dia de hoje, como eu já comentei, foi a questão da Gol, com essa notícia da Avianca, a Azul se beneficiou e foi esse vucu-vucu. A questão da Eletrobras também, que foi relevante, uma das maiores altas do índice, com questão dela falar que não recebeu nada dessa questão, dessa travada de desembargador, brecando o que já foi vendido, o que não pode acontecer, enfim. Ela acabou nessa questão, falou que vai tomar as medidas cabíveis, que isso aí só poderia acontecer com a de Alagoas, do Amazonas não, então vamos ver, pano para manga, mas hoje ela conseguiu performar bem. E Petrobras, que acabou dando para baixo, como já poderia se imaginar, se esperar, o petróleo com essas rusgas aí recentes. Vale desceu, mas no final do dia acabou recuperando um pouco mais de fôlego, siderurgia também, bancos recuperaram um pouco. Papéis atrelados a dólar hoje acabaram sofrendo, mesmo com o dólar tentando flertar com o positivo, o Banco Central entrou e aí segurou um pouco a onda, acabou caindo, pesou um pouquinho. Os papéis aí exportadores também acabaram sofrendo um pouquinho com isso, acabaram não rodando tão bem quanto poderiam e foi a tônica do dia de hoje. Falando da parte de commodities, a gente teve aí, nesse momento rodando ainda, petróleo WTI 1,41 de alta, 51,72, referência nos Estados Unidos, o Brent, referência na Inglaterra, $60,28, 0,52 de alta, o ouro estável 0,09 de baixa, $1.248,20, e falando de Bitcoin 2,48 de baixa, 3.432 está em baixa, está caindo de novo. Dólar comercial, alta de 0,01% a 3,919, praticamente segurando aí a onda. Questão de cenário internacional, nesse momento a gente tem aí o Dow 30 voltando para o campo negativo, 0,21 de baixa, S&P 500 0,02 de queda, Nasdaq 0,17 de alta. S&P 500 2,87 de baixa, demonstrando propensão à tomada de risco. Você vê como é que o negócio está louco, tá totalmente bagunçado o dia de hoje. E falando de mercados europeus que fecharam, tive o DAX da Alemanha 1,48 de alta, FTSE 100 na Inglaterra 1,28 de alta, CAC 40 da França 1,35 e o Eurostock 50, que é essa média que eu falo das bolsas aí da União Europeia, com 1,31% de alta. Ou seja, tivemos europeus positivos e os norte-americanos de alta boa para queda, para alta de novo, para queda agora na reta final do pregão. Então, galera, foi totalmente normal esse AUE, esse giro forte que a gente teve no dia de hoje, essa movimentação pesada. Amanhã, lembrando, a gente tem questão de sessão onerosa, TCU dando uma olhada, uma revisada no contrato, isso é importante. Com relação à parte de dados, a gente tem dados aí também relevantes para sair da economia norte-americana. A gente tem o índice de preços ao consumidor, mais conhecido como inflação, o índice de preço ao consumidor e o núcleo de índice de preço ao consumidor também às 11h30 da matina,
podem dar mais pistas aí com relação à questão da evolução da taxa de juros norte-americana. Isso pode balizar mais um dia de AUE para a gente ou não. Falando agora graficamente, entrando aí já no campo das maiores altas e baixas e tudo que rolou de maiores volumes e mais negociadas no dia de hoje, a gente viu aí, como eu já comentei, a questão da Gol, que foi a maior alta do dia, não foi pouca coisa, foi 13%, depois ela está dando queda, uma queda considerável. O ativo foi fechar R$ 20,80 na questão de maior alta do dia de hoje, engoliu os 7% de queda do dia de ontem. Eu fico desconfiado, né? Mas, enfim, a gente teve essa alta forte. Papel bateu ali, rompeu a média de 20 a de 8 novamente, estava em 20,57 e 20,46. Aquele viés, aquele corte de cima para baixo da média de 8 sobre a média de 20, deu uma arrepiada, né? Foi cortado, mas está com condições de se recuperar, ou seja, a gente não tem viés de baixa decretado, mas com a alta pesada de hoje pode ter revertido. E principalmente se a gente voltar ali à região amanhã de 20,50, engatar fôlego, engatar alta para dar continuidade, 20,80, 21, 21,30, 21,50, fatalmente a gente volta aí ao cenário altista para a Gol. A gente precisa desse fluxo, precisa desse movimento para chamar mais compras, principalmente depois dessa reversão gigante que deu no dia de hoje. Quantidade de altas, a gente teve aí Eletrobras Ordinária, tivemos a Smiles, RD, antiga Radrogazil, Eletrobras, PNA, Taesa, Rail, Rumo Logística, dando uma boa alta no dia de hoje. Loja Higiene, o papel foi bem estável, Rumo Logística no dia de hoje. Magazine Luiza, MRV. Maiores baixas, isso depois eu vou dissecar alguns ativos aí graficamente, só vamos passar as informações. É porque Gol me chama muita atenção, por isso que eu aqui já logo analisar. Maiores baixas, a gente tem aí Suzano, 3,81 de baixa, liderando as maiores quedas do dia. JBS, 3,40, Santander, 1,46, um dos bancos aí que performaram negativo no dia de hoje. Fleury, Cosan, Gerdau Metalúrgica, 1,25 de baixa. BRFS, BR Foods, 1,10 de queda. Depois tivemos Braskem, Klabin, Fibria aí, papéis atrelados à questão de dólar. Maiores volumes, Petrobras, 1,5 bi para ela. Vale 3, 990 milhões, quase 1 bi. Itaú, 687 no top 3 de volume. Mais negociadas, top 3 Petrobras, 58.707 negócios. Itaú, 38.440 negócios. E Itaúsa, 38.228 negócios. Agora, dando só mais uma dissecada aqui com relação a Gol. O ativo, quando conseguiu engatar aquele rompimento, 19,50, foram coisas muito rápidas, né? Vamos botar em 20 minutos, o ativo saiu do fundo dos 18,30 para bater praticamente 18,70 no primeiro momento, depois 20,10 e aí correu para 20,24, depois 20,59, 20, aí foi loucamente, né? Mas pontos para que vocês monitorem esse ativo que ficou aí na crista da onda. Para amanhã como eu falei, a região desses R$ 20,50. Se o mercado voltar a dar uma realizadinha, ganhar impulso para 20,80, 21, 21,30, 21,50. Beleza? Se abrir em cima de 21, você também já sabe que é 21,30, 21,50 os caminhos dele. Para baixo, perdeu 20,50, vai chamar queda para a região de 20 prata, né? R$ 20,10 ali. Perdendo os R$ 20, pode buscar a região de 19,70. Perdeu 19,70, é 19,50. 19,50, vai buscar R$ 19,00, 18,95 e depois aí vem 18,70 até os R$ 18,30, que foi o fundo mais recente que a gente teve. Beleza? Então, você já está antenado com o que pode acontecer. E aí, acima dos 21,50, você pode ver o ativo com total chance de voltar para 21,70 e R$ 22,00 também. Então, já arrematei logo todos esses pontos relativos a Gol para que você possa aí aproveitar o que ela pode gerar de oportunidades no dia de amanhã. Com relação a Petrobras Petri 4, a gente viu aí o papel hoje abrir a 23,92,
chegou a 24,07, depois não conseguiu ali ensaiar uma recuperação melhor e foi reduzindo, perdeu 24,50 novamente. E aí quando perdeu 24,50 pela segunda oportunidade, ontem ele já havia feito isso, aí acabou chamando queda mesmo, e aí ele foi descer a ladeira, buscou fundo até 23,07, tinha espaço para mais, poderia até perder os 23 hoje, mas já estava ficando muito tarde. E aí vai chegando a hora de final de pregão, e foi onde o mercado acabou reagindo para fechar positivo. Ele voltou para 23,29 e fez o fechamento ali. Mas poderia buscar região de 22,80 sem problema nenhum, sem choro nem vela. Agora a gente está com um suporte nessa região de 23,07, que se perdido leva aos 22,80, depois 22,50 e até 22,12, 22,12, 22,20. Campo de cima conseguiu reagir, partiu dos 23,50 para cima, ganha espaço para caminhar em direção aos 23,90 e aí depois 24,10. Passou de 24,10, vai buscar 24,50, depois vai buscar de 24,50 os 24,70, 24,90, até ele ir à briga nessa região séria aí de 24,80, 25 reais, onde está a média de 20, o corte hoje de cima para baixo da média de 8 sobre a média de 20, o que abre espaço para quedas maiores, como eu falei, podendo levar o ativo até 21,30. Só vamos ver se vai dar uma reagida, vai dar um pullback, uma puxadinha amanhã, coisa marota, para ver se depois dá continuidade a esse canal de baixa. Lembrando, nem sempre os papéis caem loucamente direto para baixo e também nem sobem loucamente para cima infinitamente. A gente tem sempre aquele cenário zigue-zague, uma queda, uma puxadinha, uma queda, puxadinha, e aí vai descendo a ladeira, dando aquelas falsas esperanças de que as pessoas acreditam que vai recuperar. E isso não acontece quando você tem uma tendência de baixa bem clara. E a mão inversa para uma tendência de alta, beleza? Falando agora de outro ativo, falando de Vale Ordinária, a gente viu o papel hoje bem ordinário mesmo, O ativo chegou até dar uma perfurada na média de 200, estava em R$ 50,40 já ajustada. Ela chegou a 50,25, chegou a dar a intenção de que poderia ir mais abaixo, a mínima ontem foi 50,19, fechou em 50,20, não conseguiu furar a mínima do dia de ontem e acabou recuperando, foi fechar em 50,60. Se perdesse essa mínima de ontem, fatalmente a gente buscaria aí a região de perder 50, buscar 49,50 até a região de R$ 49. Então, continua com barreira, média de 200 vai fazendo o seu trabalho de sustentar aí a Vale no cenário de baixa. Vamos ver o quanto que ela aguenta. Pode trazer repique, principalmente se a gente conseguir recuperar o fôlego e fechar aí, conseguir rodar durante o dia, de amanhã, acima de 51,80. Mas não é nada muito empolgante, porque a gente já vê a média de 8 e de 20 de cima para baixo aí em 52,10 a média de 8 e 52,90 a média de 20. Ainda vai ter o ajuste de amanhã, então 51,80 vai ficar com uma marcação forte. Se conseguir romper, ganha espaço e fôlego para essa faixa de 52, 52,10, coisa muito curtinha, e rompeu, aí sim a gente pode dar uma respirada, uma caminhada para a região de 52,80, que é mais ou menos eu prevejo que vai aí dar uma ajustada para baixo a média de 20 períodos. Então, Vale ainda está com tendência de baixa, e já passei os pontos aqui para vocês. Suporte da média de 200 vai segurando a onda, mas vamos ver quanto que ela aguenta de tranco. Falando de outro ativo aqui, Suzano, a SUZB3, o ativo que hoje ele até abriu uma queda pesada, 36,16, deu uma funilada, foi para 35,70 na mínima, a máxima de 36,70, não conseguiu romper essa região, o que levaria a mais compras, um potencial de recuperação bacana. O dólar também não ajudou muito, e aí a gente poderia ver o ativo recuperar até a região de R$ 37,90, 38, passando por 37,50, obviamente, mas não conseguiu, e aí ele acabou ficando bem modorrento e acabou perdendo força ao longo do dia. Vou fechar mais próximo das mínimas, e se vir a perder a região de R$ 35,50, a gente pode ver esse ativo dando uma queda um pouco maior, podendo levar até R$ 34,50,
33,90 no pior cenário. Então, olho vivo aí com relação a Suzano. Falando de Cielo, o último papelzinho aqui que eu vou abordar para vocês no dia de hoje, no nosso fechamento. Cielo, o ativo veio fechar aí a 9,15, a mínima dele em R$ 9,00, aguentou o tranco dos 8,97 da mínima de ontem, suportou a pressão, chegou até dar uma corridinha, foi a 9,44, o melhor momento do dia de hoje, ficou até positivo, ficou um positivo generoso, foi fechado com uma alta de 0,77, mas chegou a estar bem melhor. E respeitou a média de 20 e a média de 8, que estão hoje, atualmente, fazendo ainda o viés baixista do papel na faixa de 9,42, já ajustado. Então, se conseguirmos romper, principalmente essa região de 9,50, a gente engata um potencial de recuperação para a faixa de R$ 10. Não conseguindo, mais uma vez tentando amanhã e não conseguindo, o ativo pode voltar para essa região de 9 pratas. Se perder os 8,95, aí a gente pode voltar para um cenário um pouco mais complicado, que nos levaria aí a 8,80, 8,70, até mesmo o último fundão recente aí na faixa de 8,47. Então, atenção, com o Cielo somente se vir a romper essa faixa de 9,50, que aí abre espaço para novos ganhos, novas compras. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Dizer mais uma vez aí, parabéns investidores mais, foi mais um dia bacana, mais um dia que a gente rodou no positivo nas operações. A gente teve na parte da manhã ali 2 ganhos, 2 perdas, mas depois a gente conseguiu 3 ganhos ali na reta final do pregão. Então foi mais um dia bacana de operações, mais uma vez a gente focando, como eu sempre vim falando aí, em day 3, operações durante o dia, por causa desse cenário volátil que acaba deixando aí o fim de ano bem tenso, e às vezes algumas operações que seriam oportunidades em swing, a gente tem que fazer durante o dia, porque a oscilação é boa, e ficar dormido, a gente pode pular stop e tudo mais, é só com o cenário que a gente tem aí uma projeção, uma propensão muito forte para que aconteça aquela tendência, e no momento está muito imprevisível o mercado, então a gente tem que trabalhar aqui dia a dia para ficar mais tranquilo. Somente se der uma melhorada muito boa no Ibovespa, como eu falei, um cenário de tendência boa de recuperação, um fluxo de notícias bacana, aí sim a gente pode posicionar um pouquinho mais longo, umas operações mais swingadas, uma carteirinha. Beleza? Um grandíssimo abraço a todos. Obrigado pela sua participação, você que esteve aí comigo ao vivo, você que estava me assistindo no playback nas nossas mídias. Curta a nossa página no Facebook, Mais Money Tudo Junto, nossa página no YouTube também, Mais Money Tudo Junto, e a minha página aqui, Márcio Lorega. Um grandíssimo abraço mais uma vez a todos vocês pela participação, e nos vemos amanhã, com a abertura do mercado às 9h30, conectados juntos, para passar o que melhor tem a oferecer essa bolsa para você. Beleza? Mais uma vez, uma excelente noite, tudo de bom para você, e até amanhã. Tchau!